Ah, se, Dá pra ver, tá, né? tá bom, dá pra ver. É. Se quiser, eu acendo mais luzes aqui. Eu não quis acender Não, essa tá aqui. ótimo. Tá ótimo. Então, tá bom. Bom, ó, não sei nem como te agradecer. Ontem mandei mensagem, falei, "Dê, vamos fazer uma live falando sobre o caso e tal." Na hora você topou. E a vantagem de ter uma cunhada especialista no assunto, né? Tem a facilidade de passar a mão no telefone e ligar, É, mandar uma tá mensagem. logo ali, né? Logo ali. Tá logo ali, exatamente. Mas, além disso, você tem a expertise para falar do assunto, né, Dê? Então, é um assunto que você fica muito confortável até em falar, porque você está no seu dia a dia, Sim, né? sim. Você trabalha com isso. E só para apresentar, né, para quem não conhece a Cláudia, ela é advogada, se formou em direito, Sou né, formada Dê? em direito, né? É. Mas depois da paixão, a paixão dela é psicologia, se formou em psicologia, hoje ela é psicóloga e fazendo um mestrado em psicologia forense. Então, é, a sua expertise é É, é, inquestionável, né? é a conversa do E direito com a psicologia. exatamente, exatamente. E assim, tá no seu dia a dia casos como esse que a gente vai discutir hoje, né? De abuso, de violência infantil, né? Que infelizmente ainda é uma realidade muito evidente, né? Para muitas crianças. Uhum. E tá aí, tá no seu dia a dia também, né? Como profissional, Sim. na avaliação que você faz, dos casos e tudo mais. Então, estou muito feliz de novo de ter você participando de uma ideia minha aqui. E na hora que você ligou, e eu falei assim, nossa, mas tem que ser amanhã, tem que ser já, né? É, Porque o assunto exatamente. ele tá tão em pauta agora, né? E eu acho Sim, que é um assunto que assusta muitas pessoas e causa muito horror, demais. indignação. Então, acho que precisa Sim. ser falado mesmo. E ontem foi até o que me levou, né, a te chamar para a live. Ontem foi a prisão, né, do padrasto do Henry e da mãe. Não sei nem se dá para chamar de padrasto, né? Porque estavam namorando há 3 meses, mas enfim. Gente, esse assunto me pega. Então, assim, eu não sou advogada do caso, eu já quero deixar bem claro isso. Eu acho que eu tô aqui mais hoje como cidadã do que como profissional, né? Posições pessoais vão acontecer. Vão acontecer, então se preparem para essas alfinetadas, tá? Porque é um tipo de situação que realmente gera muita revolta, né? E ontem, coincidentemente, fez 1 mês da morte do Henry, né? Que, ao que tudo indica, foi morto pelo padrasto. A mãe, a gente não sabe bem ainda qual que é o grau de participação dela nisso. A gente sabe que ela sabia das agressões, a gente sabe que ela tinha conhecimento disso. Ontem, eu me arrepio de lembrar aqui, mas eu passei mal lendo os prints da mensagem que a babá trocou com a mãe, avisando das agressões. E eu ficava imaginando que, eu não sei, a gente, claro, não pode medir pela nossa régua, mas é, eu fiquei imaginando que se eu estivesse fora de casa recebendo aquele tipo de mensagem, eu ia voar para casa. Também. Eu não ia estar passeando num shopping. Eu não sei, é uma coisa que não encaixa, sabe? Então a gente não sabe até que ponto ela participou de fato desse evento que ocasionou a morte do Henry, se ela só foi omissa ou se ela teve alguma participação mesmo, né, Efetiva, né? Uhum. efetiva no evento morte, né? Mas o fato que causa maior revolta, essa indignação, essa comoção toda, ainda é o fato, não só no caso do Henry, né? A gente teve Isabela Nardoni, a gente teve o caso do menino Bernardo Bernardo. Boldrini, do Rio Grande do Sul. Eu acho que o principal, a principal revolta desses casos, né, é que, assim,
tem uma figura materna ou paterna que deveria proteger, que deveria cuidar, que deveria fazer de tudo, né, por aquele filho, e ele judia, ele tortura e ele mata, né? E tem também a figura do madrasto e Opa! da madrasta e do padrasto, que pega na gente aquela ideia de é ruim. Aí, ó, tá vendo? Madrasta é coisa ruim, padrasto é coisa ruim. E a gente sabe que isso gera um medo, principalmente que no momento que a gente vive, onde as famílias mosaicas são tão comuns, né? A figura do madrasto, de novo, né? De novo. Da madrasta e do padrasto. Daqui a pouco vocês nem estão percebendo mais. A figura da madrasta e do padrasto tá tão comum que isso pega a gente. Fala, mas espera lá. E tem também, já vou terminar de falar para deixar você falar, não, né? Fique tranquila. Põe pra fora, põe pra fora. Exatamente, eu tô desabafando, é bem isso. E pega a gente assim no seguinte sentido, você sabe, eu vivi isso, você viveu isso, né? De trazer pra gente, mas como que a gente identifica? Não é possível, eu conheço meu filho, eu ia saber, eu ia notar uma mudança de comportamento, jamais a gente ia aceitar esse tipo de situação, né? Nessa semana eu estava conversando, eu e o Fábio, meu marido, a gente estava trocando uma ideia sobre isso, e a gente comentou assim, mulher em geral aceita muita coisa, né? Em relação ao casamento, aceita de repente uma traição, aceita uma mentira aqui, uma escorregada ali. Agora isso é uma coisa que foge tanto assim não digo nem do normal, mas da natureza humana de uma mãe, né? De um pai, de proteger tudo, que é revoltante, é uma coisa assim que a gente realmente não consegue, não sei se tem como compreender, é uma coisa que foge completamente do nosso senso comum mesmo, né? Então, faz a gente pensar, que será que eu posso fazer para identificar que o meu filho está passando por uma situação dessa e não está me contando? O que eu não estou vendo? Porque quando a gente está num relacionamento, principalmente relacionamento abusivo, a gente fica muitas vezes cega, né? A gente não percebe muita coisa. Agora, eu não sei até que ponto isso vai adiante para um filho sendo maltratado, sabe? E a mãe tendo conhecimento disso, o pai tendo conhecimento disso. É realmente uma coisa que não entra na cabeça. E por isso que você está aqui hoje. De como que a gente protege as nossas crianças, como que a gente identifica que tem alguma coisa errada, né? Que a gente faz? Como que a gente tem que estar atento a isso? Tá, você falou muita coisa. Assim, eu quero dizer assim, dentro dessa fala sua, tem uma série de coisas que a gente pode falar, né? Então, é difícil, Bruna, assim, porque a gente tem talvez sinais, que eu vou falar desses sinais, que a gente pode desconfiar, né, de um possível maltrato, de uma violência, mas na verdade não existe assim, uma sintomatologia específica que leve você a falar assim, olha, essa sintomatologia, esse sinal fatalmente vai me indicar que é uma violência, tirando a violência física, que ela é muito evidente, né? Isso. As demais, assim, vou falar dos tipos de violência, né? As outras violências que a criança pode sofrer, elas não são tão evidentes assim. Então, a gente tem aí alguns possíveis sintomas, né? Vou falar de sinais, mas que eles podem acontecer por outros motivos também. Então, isso dificulta muito, às vezes, a identificação, né? Mas, assim, quando você me traz tudo isso, é um assunto, uma violência contra a criança, um adolescente também, né? Mas a gente estava falando, no caso do Henry, que é uma criança muito pequenininha, tem 4 aninhos, e realmente a questão
são figuras que deveriam oferecer o afeto, oferecer a proteção, né? Oferecer o amparo. E exatamente essas figuras que deveriam ser de segurança e de apego, elas são as figuras que vão causar o mal, que vão... esqueci, fugiu a palavra, que vão cometer a violência com essa criança. Sim. Né? Eu não vou entrar especificamente na questão, você falou como que pode uma mãe não ver, como que pode uma mãe fazer isso, um pai fazer isso, um padrasto, uma pessoa, né? A gente está falando de ser humano. Uma pessoa. Perfeito. Se a gente parte do princípio que hoje as crianças são consideradas sujeitos de direito e tem lá uma prerrogativa de proteção integral, quer dizer, isso foi uma evolução, porque não era assim, né? Então, se a gente tem esse olhar de que a sociedade toda, como um todo, é responsável pela segurança dessas crianças, então a gente estende isso para além de pai e mãe, né? Causa horror porque pai, mãe e madrasta e padrasto, então... É difícil de engolir, né? É difícil. Para quem tem filhos, gosta de criança, enfim, que tem essa relação mais próxima, é uma coisa assim absurda você pensar que um ser humano pode fazer isso com alguém indefeso, né? Com alguém que está ali é vulnerável, né? Uma criança é muito vulnerável. Então, acho que assim, esse é um ponto que tem que ser falado, eu acho, porque não importa se você tem a certeza ou não do abuso dessa criança. Então, acho que essa questão de que todos somos responsáveis, pode ser um vizinho, um primo, não interessa quem seja, não precisa ser seu filho para você, se tiver uma desconfiança de que alguma coisa não esteja bem, de que você faça uma denúncia. Então, esse é um primeiro passo, porque as pessoas têm muito medo e acham que a denúncia, não, eu não vou me meter ali na conversa do vizinho, eu ouvi uma briga, eu ouvi um grito, eu ouvi um maltrato, mas eu não vou me meter porque a gente não pode se meter, é vida privada. Não é bem assim, né? Não é mais vida privada, não deve ser considerado dessa forma. Então, assim, é prerrogativa e é obrigação de todos os cidadãos, né, fazer uma denúncia. E me lembrou que no caso do menino Bernardo, ele pessoalmente, ele tinha 11 anos, se não me engano, na época em que ele faleceu, ele chegou a fazer uma denúncia no Ministério Público. Ele, a avó, né? Quer dizer, houve um conhecimento do poder público sobre isso, né? E uma omissão enorme, né? Sim. Olha a responsabilidade, né? De você, independente, a gente sabe que processo, o juiz vai analisar o que está ali nos autos, a gente sabe disso. Mas eu fico pensando o desespero que esse menino tava para chegar num ponto desse, sendo tão novo, né? Então, não é mesmo um problema só da família, não. É um problema de todo mundo. É um problema social. A partir do momento... E isso, tomou conhecimento de alguma situação assim, meu Deus, como que você vai dormir se aquela criança estiver morta no dia seguinte, né? No caso sabendo do Bernardo, que você poderia ter feito. Sim, no caso do Bernardo, assim, até fica assim, ele era largado muitos dias, ele tinha evasão escolar, ele não tomava banho, né? Então você via que tinha ali uma negligência absurda, um desinteresse absurdo pela criança. Né? Então, vários fatores. E, veja bem, a gente já começou a falar de sinais, né? Uma criança que está o tempo todo na rua, uma criança que não toma banho, que não se alimenta adequadamente, uma criança que não está indo na escola e não tem um retorno. Por que não está indo na escola? Não é porque a escola tem, a maioria, né? Não vou dizer todas, mas muitas delas têm esse procedimento. Faltou 2, 3 dias, liga, quer saber por quê? Por que não estava... Né? Então, assim, por quê? Porque a gente não sabe o que pode estar acontecendo, né? Então, tiveram indícios ali, vários indícios, de que poderia estar acontecendo alguma coisa. Até o ponto dele mesmo procurar, né, fazer a denúncia e não ter como que um conselho tutelar, como que um órgão público não foi atrás para averiguar, para verificar. Tem um caso também que me chocou muito quando eu assisti o documentário, que é do Gabriel Hernandes, né, que acho que foi nos Estados Unidos,
que também é um caso assim, que foi questionado muito essa questão da negligência dos órgãos públicos, da rede pública, que deveria ser a rede de proteção da criança, né? E tanto é que a lei 13.010, né, de 2014, que é a lei do menino Bernardo, a lei da palmada, Isso, né? Que ela isso. veio ser depois promulgada, enfim, e hoje ela é utilizada e tem ainda muita crítica. Porque a violência, ela é cultural na nossa cultura, vamos dizer assim, né? Ela tem uma raiz já que acompanha. Então, é normal uma criança apanhar, é normal. Porque a gente está falando, Bruna, de um abuso de poder, né? Então você tem É claro que a gente sabe que pai e mãe não estão, entre aspas, na mesma altura de uma criança. Tem uma hierarquia familiar. A gente sabe que tem e precisa, né? Sim. Porque tem alguém que vai ter que ensinar, que vai ter que passar valores, que vai ter que colocar limites, ensinar o que é certo e errado. Tem até uma das perguntas que fala, né? A criança não sabe Isso. o que é certo e errado. Claro, a gente É. vai ensinando isso aos poucos, né? Só que... Opa, bati aqui. Até me perdi, bati aqui e me perdi. A gente tem essa prerrogativa da criança, vamos ensinando a criança, tem uma hierarquia ali? Tem, mas não pode ser uma diferença do poder no sentido de abusar desse poder para desfazer da criança, para usar da violência, porque é um mais vulnerável que você, né? Então a gente E tem usar aí... o argumento da educação, né? Isso. Então, tanto é que hoje está na lei, tanto no ECA quanto na lei 13.010, que não se utiliza castigos físicos, né? Para punição, nem para educação. Porque o intuito não é nem um punitivo, o intuito é um educativo. Então, como é que você desconstrói esse processo de violência na sociedade, né? Então, às vezes, uma mãe e um pai que estão cometendo uma violência com seus filhos dentro da sua casa, uma violência intrafamiliar, a probabilidade deles terem passado por uma infância em que eles também sofreram uma violência é muito grande, porque a violência ela é transgeracional. Né? Então ela passa, ela vai passando. Se a gente for pensar assim, até em termos de construção psíquica, de construção do ser humano, a gente aprende a se relacionar com os nossos pares e os primeiros, né? É a dia de pai, filho e mãe. Né? Então, essa dia olha, eu aprendo com você, a gente aprende por imitação no começo, né? E aí você vai desenvolvendo isso, e depois você amplia a sua rede social ali, né, para se relacionar com outras pessoas, mas você aprende a ser primeiro com aqueles que estão dentro da sua casa. Você aprende a se relacionar com aqueles que estão na sua casa. Então, o que você vai aprender se você só vê violência, né? Você aprende a se relacionar de uma forma violenta. Então, aí a gente está falando de uma questão assim que é transgeracional e que não justifica, claro que não justifica de forma alguma a gente falar, não, então pode, então eu aprendi assim, então eu vou fazer. Não, porque a gente hoje tem uma série de informações, a gente tem recursos, né? Então, hoje a gente diz, não adianta nada você tratar da pessoa que foi abusada, que sofreu a violência, se você não tratar do abusador. Então, as duas coisas precisam andar juntos, né? Então, quando a gente entra nessa questão da violência, ok. Então, a violência intrafamiliar é algo que ela passa, assim, ela acontece dentro da família muitas vezes de uma forma silenciosa. Então, a gente tem o abuso físico, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual e a negligência. São as formas de violências previstas, né? A violência física ela é muito evidente, porque ela causa, na maioria das vezes, né? Ela causa hematomas, a criança vai aparecer com uma marca, vai reclamar de uma dor, né? Que foi realmente o que apareceu no caso nesse caso que a gente está discutindo aqui, né? Ficou evidente ali, quando ele foi atendido por um órgão de saúde, o que apareceu? Apareceram... Nossa, ele foi espancado, Ele foi gente. espancado. Hemorragia, Então, laceração no do fígado. fígado. Meu Então, é uma Deus! situação que, justifica por um tombo? Claro que não. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que estar atento, né? Até os órgãos, às vezes, não só a gente como pai e mãe, mas as pessoas que às vezes trabalham numa UBS, trabalham, né, na rede de saúde, na escola. Nossa, aquela criança apareceu lá com um hematoma, mas, bateu. Tudo bem, a gente sabe que criança bate, cai, machuca, mas isso está recorrente?
né? Aí aparece com hematoma e daí fica 2, 3 dias, daí passa uma semana, aparece de novo com hematoma. Acho que o caso do Gabriel Hernandes conta algo assim, que ele ia para a escola muitas vezes e com hematomas e com todo ferido, né? Então, como é que você não se atenta para isso? Uma criança que se machuca o tempo Uhum. todo, né? Nesse grau de machucado, enfim, de E a lesão. criança conta, né? Às vezes a criança tem até orgulho do machucado. Olha, eu caí em tal lugar, Foi andar de né? Criança conta. bicicleta, né? Isso, teve uma aventura, alguma coisa assim, eles se orgulham até do machucado. E isso que me chama a atenção também, né? A violência física, eu não entendo, você que entende disso, mas eu entendo que a violência física ela sempre está acompanhada da psicológica, porque existe ali uma manipulação tão grande na cabecinha da criança que o agressor pode falar, olha, se você contar para alguém, eu vou matar sua mãe, eu vou fazer isso, sabe assim, com alguém que a pessoa gosta. E é engraçado que criança tem um senso de responsabilidade muito grande, né? Assim, responsabilidade sobre o outro, de querer proteger a mãe, de querer defender o pai, né? Eu acho Sim. muito bonito isso das crianças, como eles têm isso, e deveria ser o contrário. Então, sempre está ligado a violência física com a psicológica. Sempre. Na verdade, assim, elas caminham, normalmente elas caminham juntas, né? Porque se a gente for pensar uma violência psicológica, a criança pode sofrer só uma violência psicológica e não sofrer uma violência física, por exemplo, né? Mas um abuso sexual, ele é uma forma de violência, né? Se a gente for pensar até física, ela tá junto com a física, mas também Sim. é uma violência emocional, psicológica, né? E ali sempre tem uma negligência acompanhada, porque se aquela criança está sofrendo aquele abuso de um padrasto, por exemplo, com certeza tem uma dinâmica negligente dessa mãe, entende? Por qualquer razão. E aqui eu não estou Uhum. falando nem de uma questão Isso. A não é gente, falando. a gente chegou no ponto que eu queria. Então, aí que entra a complexidade de você avaliar a dinâmica familiar. Porque normalmente ali tem uma inversão de papéis, né? A criança não é colocada muitas vezes no lugar de criança. A criança, às vezes, ela está num lugar, por exemplo, da mãe, né, num lugar de o adulto. Então a mãe sai para trabalhar, a criança fica lá cuidando do irmão menor, ou Ajudando. então Isso. o pai está em casa, às vezes, né? Aí a gente tem fatores de riscos aí também que podem estar junto, e aí depende de cada situação, né? Não dá para dizer. Tudo que eu vou falar aqui, eu não quero que generalize, né? Não entendam dessa forma, porque cada caso é um caso, cada perfil familiar Claro. é um Uhum. perfil, cada dinâmica. Então a gente tem ali, normalmente, várias violências que se conversam numa dinâmica de um abuso intrafamiliar, de uma família que acontece o abuso intrafamiliar, as violências se conversam, o que torna muito difícil, por exemplo, você romper o ciclo. Né? Então, o abuso sexual que a gente fala é um abuso muito silencioso, no sentido de que ele demora muito para ser descoberto na maioria das vezes. Porque a criança se sente responsável, ela sente culpa, ela sente vergonha, ela tem medo, às vezes ela é ameaçada, né? Ela ouve, ela acha que se ela denunciar e daí aquela mãe vai, o pai ou o Abandonar padrasto ela, vai né? abandonar. Aí, ou então, e tem uma ambiguidade muitas vezes, sabe, Bruna? Dependendo A criança gosta daquele abusador, mas ela quer que pare a violência, mas ela não quer perder a figura também, às vezes, da pessoa que é boa. Não no caso, por exemplo, desse caso do Henry, porque ali acho que não tinha ainda um vínculo e tudo mais, né? Mas existem Uhum. violências que acontecem que é com o pai, Mas né? tinha o histórico, no caso do Henry, o histórico era do padrasto, que já tinha agredido outras crianças, Sim. né? Filhas de ex-namoradas. Quer dizer, tinha um histórico, a gente claramente que percebe que esse cara ele tem um desvio de alguma coisa. Não sei se é de caráter, não sei se é uma doença, e daí não cabe a mim falar, mas é uma coisa que é dele.
né? Porque com essa reincidência de caso de violência, sempre contra a criança, e ninguém falar, a criança, né, não expressar, como você disse, por medo, por vergonha, a gente não sabe, né? Pode ser tanta coisa. Pode ser. E ali no caso especificamente, assim, você vê, a babá presenciou, ela não estava dentro, mas ela estava fora. Então, assim, ela falou com a mãe, mandou as mensagens que a gente viu, mas ela não denunciou, ela não falou Isso. para a mãe tomar uma atitude, eu não sei Ela se ela... poderia ter tomado uma atitude, né? De Ela entrar no poderia. quarto e intervir naquele momento. Mesmo que não fosse entrar no quarto, porque, não sei se ela era ameaçada, se não era, como é que era a dinâmica da casa. Mas, assim, fazer a denúncia, né? Ou então chamar uma autoridade ali que pudesse identificar, enfim, eu não sei, não estava no lugar lá para saber. Mas a gente está falando de possibilidades, né? Por que e essa mãe? Né? Então a gente vai entrar aí, né, nos questionamentos. Aqui tudo que a gente está falando não é nada de, olha, não foi assim, foi assado. A Não, gente está nada. pensando. Tudo Então, hipótese. por que essa mãe que recebeu essas mensagens de que seu filho estava sendo ali maltratado, chegou e assim, ela continuou na dinâmica, ela continuou lá dentro, né, com aquela pessoa lá dentro, né? Assim, Isso. E tudo bem, eu não sabe estava na hora. o que me chamou a atenção? E, de novo, né, a gente não, não entra na cabeça. No dia seguinte ao enterro, ela foi para um salão se arrumar, fazer mão, pé, arrumar o cabelo. No dia do depoimento na polícia, ela fez uma selfie. Gente, eu não sei se a pessoa tem uma frieza ou realmente, de repente, até uma sensação de impunidade, talvez, né, em relação a isso tudo. Mas o que choca, de novo, voltando, né, é o fato dela ser mãe, né, até, assim, se bem que tem uma diferença, né, de ser mãe e ser genitora. Eu já acho que ela foi só genitora, porque mãe não faz isso. Mãe jamais permitiria esse tipo de situação, mãe jamais... e depois da morte do filho, é absoluto de beleza. Pelo amor de Deus, não tem lógica isso. É revoltante. Tô vendo que você tá aí. Eu tô, nossa! Como eu disse, gente, hoje aqui, ó, a profissional aqui é a Cláudia. Da forma que é mostrado, né? E eu vou falar daquilo que a gente recebe enquanto informação. Isso. Da forma que é mostrado, parece que são reações desproporcionais, assim, né? Não é adequado, são reações inadequadas para a situação. Isso. Né? Então, Perfeito. isso faz a gente questionar. Como? E aí, assim, você falou, não vou usar minha régua. Tá, mas assim, uma mãe que acabou do filho, perdeu o filho, tá? Matou, não é essa a questão, né? Mas acabou de perder um filho. Uhum. Ela vai ter essa cabeça, essa estrutura, para ir lá depois para um salão, ou para tirar uma selfie, né? Então, eu não sei o que ela está sentindo, não sou ela, mas a gente fica pensando qual seria, entre aspas, a reação normal, adequada para uma situação dessa, né? E são pontos que a gente levanta e fala, bom, não sei se é usuário de alguma coisa, se tem algum distúrbio, se... Não sei, né? A gente precisaria de uma avaliação para a gente saber. Mas minimamente chama atenção, né? Minimamente chama atenção. Porque a gente vê as declarações tomara que não do seja pai... detectado nenhum... Desculpa, Dê. Tomara que não seja... já sabe, né? Tomara que não seja detectada nenhuma doença para não cair na redução de pena, gente. Porque senão já vai alegar, né? Doença mental, não sabia o que estava fazendo, incapaz de avaliar seus próprios atos, aquela conversa fiada toda, né? Gente, eu não sou da área criminal, tá? Quero deixar bem claro aqui. Hoje eu tô sendo só mãe, revoltada. Só mãe, revoltada. Mãe revoltada.
Então, quando a gente fala assim, existem as violências, e aí a gente fala até, Bruna, assim, se a gente for mais a fundo, violências, por exemplo, em que você nem quer cometer a violência às vezes, mas você está cometendo, assim, não Uhum. quer cometer, né? Então, uma das perguntas que veio em relação, não sei se foi para você ou para mim, em relação, por exemplo, à situação de casais divorciados, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma alienação parental, a alienação parental é uma violência. Você utiliza Sim. daquela criança para atingir o outro de alguma forma. Então, você Uhum. desrespeita, você faz uma lavagem cerebral lá, enfim, você desqualifica o outro. Assim. É importante, aquela criança muitas vezes gosta do outro genitor, quer estar com ele, quer dizer, você cria ali, impossibilita aquela criança de ter uma relação, uma convivência, né, uma relação saudável com uma figura que seria importante na vida dela, por questões suas. Né? Então, assim, eu nem vou abordar Isso. esse assunto, que daí né, a gente aprofunda Da também. outra live. Dá para outra live a questão da alienação, mas ela entra dentro de uma qualificação de uma violência psicológica, né? E que a gente vê aí, a gente fala, não é violência, violência é só esses casos. Não. Existe muito caso de violência. A diferença é que ela é uma violência psicológica que tem uma topografia específica, né? Ela é Uhum. tipificada de uma forma diferente, né? Mas é uma violência psicológica, violência moral, quando você desqualifica a criança, né? Assim, isso tem consequências a longo prazo na vida de uma pessoa, né? Mexe com a Ô, ô, autoestima. Pode falar. Dê, e você acha assim que o fato da criança não querer falar, né? Muitas vezes, por exemplo, nesse caso do Henry, quando a babá conta para a mãe, não, ele tá aqui comigo, ele não comentou, ele só quer ficar quietinho e tal, né? É, eu sei que o nosso cérebro tem um poder muito grande até para nos proteger de apagar algumas experiências ruins da nossa memória, justamente para que a gente não viva nesse sofrimento, né? Então, não sei se é isso, de novo, é toda especulação, Uhum. mas eu penso que talvez o fato de lembrar, de ter que contar e tudo, é reviver tudo aquilo. Então, às vezes, a criança também evita falar desse assunto, contar para alguém, além do medo, da vergonha, ela não quer reviver aquilo de novo, né? Não sei se Pode isso faz acontecer. Faz sentido sentido também para também. você. Faz, assim, faz sentido, porque a gente sabe que cada vez claro que cada um reage de uma forma, né? Mas cada vez que você Uhum. fala daquilo, você relembra e você vive aquilo de novo, né? É o que a gente chama de revitimização. Então, isso estão dentro das técnicas lá que a gente conhece, por exemplo, de escuta especializado, de depoimento especial, né? De como você vai ouvir uma criança, um adolescente, uma criança, né, em situação de violência, para que você faça com que ela sofra menos possível. Então, né, a rede de proteção, ela já vem sendo atualizada, vamos dizer assim, preparada aos poucos, né? Dentro do Brasil, a gente sabe que a gente tem um processo de construção para que isso aos poucos vai sendo minimizado, né? Então hoje a gente tem Uhum. formas específicas para a gente poder minimizar esse sofrimento de revitimização. Tem até Uhum. uma série no Netflix que chama Inacreditável, que conta Uhum. assim, é uma adolescente que é vítima de abuso sexual, ela é estuprada, na verdade, e ela ali mostra muito claramente a violência Ah, eu vou institucional e assistir a depois. é bem legal, porque ali mostra como ela revive esse sofrimento a ponto dela falar, chega, não, isso não aconteceu, né? Então ela chega a negar a situação para ela parar de viver. Eu assisti! Eu Ela, assisti. é um Gente, eu sou livro bom. péssima para lembrar filme. Eu sou péssima. E ainda mais para associar nome. Eu preciso que a pessoa me conte a história toda para eu lembrar se eu assisti ou não. Eu sou péssima nisso. É, Assistir. É muito legal então, mesmo. É ali fica bem isso. muito evidente. Ela fica tão esgotada de ter que repetir aquilo o tempo todo que depois ela mente, né? Ela fala, não, deixa pra lá, isso aí não aconteceu, enfim.
Então, e isso acontece realmente. Só que o que acontece nos casos de violência? A gente não, a gente chama assim, a gente tem o que a gente chama de fatores de risco e fatores de proteção. Né? Então, os fatores de risco, Uhum. o que também chama atenção, por exemplo, se você for fazer uma avaliação do caso, como é que eu identifico? A gente identifica, bom, primeiro você vai olhar essa criança, ela te trouxe algum sinal, algum indício quais são esses indícios, né? Então, deixa eu ir falando, senão não dá tempo. A gente pode ter lá sinais físicos, a gente pode, físicos mesmo, de hematoma, marcas, cortes, né? E outros que podem aparecer. Mudanças, por exemplo, no padrão de alimentação. A criança não quer comer ou passa a comer demais compulsivamente. Mudança no padrão de sono. Então, começa a ter pesadelo, começa a ter insônia. Né? Então, assim, você vê que está diferente. São coisas que podem chamar atenção. Sinais de estresse e de ansiedade. Então, o que na verdade pode ter acontecido no caso do Henry, que ele teve lá uma crise de vômito, né? Quando estava, quando o pai Isso, conta, né? antes, quando chegou em casa, verdade. Então, sinais de estresse, como Nossa. vômito, tontura, náusea, taquicardia, isso é sinal de estresse, isso é sinal de ansiedade extrema, mas isso já é um nível extremo de nervosismo, de ansiedade, de estresse. Né? Isso pode chamar atenção. Tá indo para casa do fulano e começa a ter esse tipo de sintoma, você desconfia, né? O que será que está acontecendo? É. Mudanças nos padrões de comportamento, por exemplo, a criança está muito agressiva, muito violenta, muito explosiva, né? Isso é algo que pode chamar atenção. Não estou dizendo que esses sinais todos, é aquilo que eu já falei, eles não necessariamente são indícios de violência, mas são indícios que fazem a gente parar e olhar que pode estar acontecendo alguma coisa que está mexendo com essa criança. Né? Pode ser, por exemplo, o Uhum. nascimento de um irmãozinho. Nossa, o nascimento do Uhum. irmãozinho mexeu demais com a Sim, criança, a ponto dela apresentar é. alguns desses sinais. Entende? Então, É. pode ser? Pode. Mas a gente N- tem que estar atento, porque pode não ser. E, e nesse caso específico, te interrompendo rapidinho, tinha ali a separação dos pais, né? E pela troca de mensagem, de novo, o que a gente tem acesso que chega pra gente, né? Da troca do pai com a mãe, tudo indicava, o pai achava, inclusive, chegou aqui uma pergunta, né? Se o pai poderia ser responsabilizado por não ter tomado uma atitude, né? Com o fato do Henry não se sentir confortável na casa da mãe. Ele achava que o Henry ainda estava sofrendo com a separação, que não estava aceitando, né, aquela situação, ele sentia saudade do pai. Na cabeça do pai, era aquilo, né? Pelo que assim, chega da imprensa, que a gente vê na imprensa, o que sai de notícia. Então, como você disse, pode ser a chegada de um irmãozinho, pode ser um divórcio Pode ser dos um pais divórcio. também, Pode, né? pode Que, ser. que, que faria sentido ali naquela situação, né? A mãe estava namorando há 3 meses, é uma mudança grande na rotina da criança, pode ter uma alteração ali de comportamento e tudo mais. Então é difícil, por isso que é importante você falar, até que ponto que a gente, né, como pai, como mãe, que a gente percebe que essa alteração no humor, a alteração na alimentação, como você falou, no sono, é um indício de que a criança está desconfortável naquela nova configuração ou de que ela de fato está sofrendo uma violência, né? Então, mas aí, Bruna, a gente talvez não tenha essa certeza, como esse pai. Esse pai, eu acho que a pior punição para ele vai ser a culpa que ele com sente, porque certeza. ele expressou isso. Eu li algumas mensagens, né, que acho que ele postou, ou que ele Sim, sim, alguma alegação, que é o depoimento, enfim, que ele fala que não, acho que ele postou em rede social, me perdoa porque eu não pude te proteger. Né? Então, nossa, acho que a arrepio. pior punição para ele vai ser carregar uma culpa do tipo, você veja o senso da pessoa de preciso proteger o meu filho, eu sou pai, pai Eu protege, não né? consegui Então, proteger. eu não consegui proteger meu filho. E eu penso, assim, e é uma opinião só, né? Assim, mas que isso vai acompanhar esse pai Com certeza. a vida inteira, provavelmente, né? Com De ter olhado e certeza. falado, olha, não consegui proteger, não percebi, Falhei, né? né? Falhei como pai, né?
Claro, pelo contexto, talvez não desse para perceber. Eu não sei se esses hematomas eram evidentes, né? Ou se era só porque ele teve hemorragia interna, ele teve, né? Eu não O sei menino como que ficou. mancava, né? A babá mandou um vídeo para a mãe do menino mancando, porque tomou uma rasteira, tomou chute, né? Sim, então. Poxa, de novo, não dá para entender como que, como você disse, não é nem uma mãe, uma pessoa tem A coragem de mãe, agredir sim. uma criança O de pai, 4 anos de idade. então, 4 anos. O pai não sei se teve acesso a essa situação, de ver o filho mancando, a essa informação, Eu né? imagino que não, Talvez. imagino que Eu não. também imagino que não, por aquilo que eu vi, né? Mas assim, a gente está falando, a criança pode de repente estar apresentando um comportamento muito agressivo, xingando, até assim, ela sofre violência psicológica, por exemplo, ou ela é desvalorizada, ela é humilhada e ela começa a fazer isso com outros, né? A gente questiona isso muito no bullying. Né? Então, assim, como que a criança faz o bullying, e aí a gente está falando de outra tipificação mesmo de situação, né? Uma topografia de um comportamento, provavelmente ela deve sofrer isso em algum lugar. Né? Um adolescente que está, de repente, abusando de uma criança menor, provavelmente ela sofre ou sofreu isso em algum lugar. São pontos para a gente pensar, né? Que muitas vezes isso se reproduz. Né? Mas o contrário também pode acontecer. Eu ia falar da deixa criança eu te fazer uma retraída. pergunta aqui. Uhum. Não, eu acho que talvez encaixe. Nessa configuração de pais separados, né? Principalmente o filho vai no final de semana ficar com o pai ou com a mãe, né? Como que o pai ou a mãe, né, quando ele volta para casa, como que sei lá, tem alguma ferramenta que a gente possa utilizar para perguntar, olha, como é que foi lá no papai, né, ou lá na mamãe, né? Para a gente saber o fato da criança não comentar de alguma pessoa ou não querer comentar, enfim, não sei. Eu sei que é difícil falar com certeza, e de novo aqui a gente está especulando muita coisa, e criança também fantasia muito, né? Até que ponto também esse pai, essa mãe, a gente precisa ter essa noção da realidade, da fantasia. Já vou deixar você falar que eu lembrei aqui de uma outra coisa. Parece que a psicóloga do Henry também não identificou, ao que parece, ao que saiu na imprensa, que o padrasto maltratava o Henry. Ele não teria apresentado nenhum indício nas sessões de terapia de que ele estava sendo maltratado. Então, que a gente faz? É difícil, né, Bru? Porque assim, Muito. essa questão, por exemplo, né? Quem passou por um divórcio, teve que ter seus filhos que vão e voltam, né? Eu tenho os meus que já cresceram, então assim, eles passam por diversas fases. Existe, por exemplo, um momento que, nossa, eu não quero ir na casa do papai hoje. Ou então, né? Ou então você vai buscar e a criança não quer. Ou então chega na escola, não, mas eu não quero você, eu quero o fulano. E aí, assim, tirando o sentimento de mãe, que, né, nossa, Sim. Uhum. mas Ai, são gosta mais de coisas. mim. é, São coisas que acontecem e que não necessariamente é porque tem alguma coisa errada na outra casa. É claro Sim, que a gente claro. tem que Uhum. sempre, a gente sempre tem que se atentar, né? Se isso é de repente um momento, né? O que aconteceu, o que pode ter acontecido ou não, se isso começa a se repetir, né? É que às vezes não dá tempo. Então, dependendo da gravidade, no caso, eu não sei quanto tempo, são só 3 meses que o casal estava junto, né? É, Uhum. então, para esse pai, talvez para esse pai, ele não tivesse tido a oportunidade de perceber, né, de uma forma, se isso começa a se prolongar, porque é um abuso que está acontecendo há bastante tempo, talvez esse pai fosse se atentar mais rapidamente, né? Mas como era um tempo muito pouco, e eu não sei como que era É. a convivência deles, talvez ele não tenha conseguido, né? Mas Uhum. é difícil lidar com isso, e eu penso que a melhor ferramenta é você criar com a criança sempre uma relação de confiança que permita que ela se sinta segura o suficiente para te contar.
né? Uhum. E até uma das perguntas, acho que estava lá, né? Uma das perguntas sobre como perguntar para a criança, como fazer com que ela te conte. Não tem como fazer, mas eu penso que você conversar com essa criança, falar, olha, eu tenho percebido que você está diferente, ou que você não está querendo ir, ou que você está muito quietinho, percebido isso, um X lá que você percebeu. Está acontecendo alguma coisa? Né? Você pode contar comigo, você pode me dizer, eu tô aqui para te ajudar, né? Eu vou te ajudar no que for. Então, assim, é a partir disso, numa relação de confiança, que provavelmente essa criança vai contar, né? Quando ela se sentir, às Uhum. vezes ela não conta num primeiro momento, mas ela vai, se ela sentir que ela pode confiar e que ali é uma via segura, há uma grande chance dela contar, né? E aí se tomar as providências necessárias. Agora, outro ponto que você tocou, que é muito comum, Bruna, é que muitas vezes a criança fala e as pessoas acham que é fantasia, que ela está mentindo, que ela está exagerando, né? E não dão uma Uhum. credibilidade para o discurso dessa criança. E claro, não significa que a criança fantasia, ela pode fantasiar, ela pode ter visto isso em algum contexto, mas ainda assim, se ela está apresentando um comportamento, está falando alguma coisa que não é adequado para a idade, mesmo que ela não tenha sofrido aquilo, talvez ela esteja vendo algo não adequado em algum lugar, né? É motivo para você se atentar da mesma forma, né? Então, eu acho assim que é difícil demais eu te falar, existe uma fórmula? Não existe uma Não fórmula. tem. Uhum. Existem pontos que a gente pode pensar, né? E aí, mas eu não sei identificar, não consigo. Se você tem uma desconfiança que é muito, né, que você acha que, olha, tá me incomodando, ela disse isso e isso ficou, busca uma autoridade, né? Faz uma denúncia. Uhum. Aí o que eu percebo muito na minha prática, na minha. Mas e daí eu vou às vezes destruir uma vida, eu vou. Aquela pessoa vai ser investigada, vai ser presa, ou sei lá, né? Eles vai sair de casa, vai ter afastamento, porque dependendo da denúncia tem afastamento. E aí, se não for? Né? E aí, assim, eu não estou Uhum. falando nem só de uma pessoa, um vizinho, ou uma mãe, ou uma tia. Né? Às vezes o profissional, né, aparece dentro da clínica um indício, a criança conta alguma coisa, você fala, nossa, mas eu não tenho certeza. Esse pai vem aqui e parece uma pessoa super bacana. Mas a gente sabe, quem quer contato Isso com acontece pessoas, muito, né? relacionamentos abusivos, você não diz que aquela pessoa faz aquilo tudo. Né? Então, quando a gente tem contato com essas possibilidades, você passa a pensar que, olha, realmente, talvez, se não for, ele vai sair dessa, ele vai mostrar. Mas eu não posso ficar quieto porque essa criança não tem a quem recorrer. E acho que esse é o ponto, Uhum. né, em que a lei tenta proteger a criança, essa lei que foi, né, a lei do menino Bernardo, que veio, na Uhum. verdade, numa tentativa exatamente dessa proteção. Essa proteção porque essa criança, ela fica desamparada. Se no local Sim. que ela deveria ser protegida, ela está sofrendo violência, quem ela vai procurar? A escola, por exemplo, é um dos meios de denúncia mais comuns. Mais comuns, é verdade. Por quê? Porque Inclusive, ah, durante a pandemia, caiu o número de de denúncias. ocorrências É, justamente por conta das crianças não estarem frequentando a escola. Então, isso não chega até um conselho tutelar, um Ministério Público, porque não chega o relato. A criança não está é. comparecendo, não está sendo acompanhada ali pela comunidade escolar, né, que de fato tem esse papel que é muito, muito relevante mesmo, bem lembrado. Fundamental, e assim, é um meio porque ali ela vai se sentir muitas vezes segura, né, de poder falar, é fora da casa, e tem alguns abusos que a criança, ela é ameaçada, ela tem muita dificuldade, a gente até fala assim, né, por exemplo, o abuso sexual, a gente tem uma dinâmica de segredo dentro da família. Ninguém fala, fica oculto, a criança não tem oportunidade, é muito difícil. Às vezes, quando ela consegue relatar para alguém, já passaram muitos meses, né? Às vezes anos, até que ela consiga falar dessa violência que ela sofre. Né? E acho que culturalmente também, né, a gente ouve relatos assim, não, mas mereceu, apanhou, porque foi mal criada, porque ela não vale nada, porque essa criança, olha,
é uma praga, é um verme, não presta, né? Então, assim, Uhum. e acha que, olha, ok falar assim da criança, e isso entra dentro de um abuso emocional, sabe? De um abuso psicológico. Porque aquela criança vai crescer com aquela autoimagem completamente empobrecida, completamente Sim, desvalorizada, de que ela é ruim. de que ela é ruim. Então, é uma forma de violência? É uma forma de violência. E aí você ouve um pai falando assim com o filho, por exemplo, no mercado, e você, tá tudo bem. Né? Então a gente não tem esse hábito de interferir e falar, olha, É, porque tem lugares assim que isso pode acontecer, outros países em que sim. se fala, não, isso daí que você está fazendo é violência, você não vai fazer isso aqui na minha frente, não vai fazer isso, eu vou te É. denunciar. A gente não faz isso, a gente banaliza, a Uhum. gente acha que está tudo bem, Acha que né? tá tudo bem, né? É. Faz parte da educação, esse pai está educando mesmo, né? E não é assim. Uhum. Então, essa lei, ela veio exatamente com esse intuito, né? E você sabe melhor do que eu aí, porque eu estudei o direito, até sou advogada, mas assim, não atuo na área há muito tempo. E você sabe melhor do que eu. O que eu acho muito, muito válido, tanto dessa lei quanto também da Maria da Penha mesmo, que também se aplica Aham. a essas situações, né, que é a violência doméstica, é a valorização da fala da vítima. Porque, assim, muitas vezes não, eu acho que na esmagadora maioria das vezes não se tem provas daquele Uhum. abuso, daquela violência psicológica, né? Então, a palavra da vítima ela tem um peso muito grande Sim. quando não tem outra prova ali, né? Claro que, sim, se tratando de criança, vai ter toda uma avaliação, uma equipe especializada e tudo mais. Mas eu acho que isso foi um avanço muito grande, porque é uma forma de proteger a criança, né? De dar um peso maior para o que a vítima está falando. Sim, e aí a gente tem até a lei da escuta, né, do depoimento, que vem garantir, né, para essas crianças e para as mulheres vítimas de violência também, né, essa fala, essa voz, Uhum. né, porque não se tem na nossa sociedade, assim, a criança, a gente se desvaloriza, a criança não, eu não sei, assim, quando eu era criança era muito comum ouvir, criança não tem querer, né, criança É. não obedece, Você criança obedece, eu que obedece. mando. Eu que mando. E claro, assim, no final das contas, até uma certa idade, acaba sendo isso, mas não significa que a criança não tem voz. E sabe, É. Bruna, para a questão das consequências das violências, quando a criança manifesta ou tem a coragem de ir lá e falar que ela está sofrendo essa violência, não ser ouvida é um agravante muito grande. É um grande agravante, não sei nem se fica É. até redundante falar assim, para a questão das consequências. Isso pode piorar demais Sim. as consequências, porque a credibilidade que você dá e a rede de apoio que essa criança ela pode ter ali são fundamentais para que ela consiga lidar com essa violência da melhor maneira possível. Né? As É. consequências Eu podem ser vi, bem pioradas. só um parênteses, não tem relação com o assunto. Eu assisti aquela série do João de Deus, né? E eu vi ali os relatos das mulheres que foram abusadas e tudo mais. E a gente vê a dor. E assim, são mulheres adultas, né? Tinha algumas situações onde a mulher era criança na época, mas teve casos onde houve abuso de mulher já adulta. E é muito difícil, é uma dor muito grande que a pessoa sente. Imagina uma criança, né? É bem isso que você falou, a consequência disso é inimaginável. A gente não consegue mensurar o dano que isso vai ter na vida de uma criança que não entende, que não consegue se expressar, que não sabe por que ela passou por aquilo, né? Não Sim. entende se aquilo está certo ou está errado. Eu sinto que está errado, mas né, não tem ainda maturidade para discernir, né, o que é certo, o que é errado. Então, realmente, a gente
precisa avaliar a nossa conduta até nessas situações do nosso dia a dia mesmo, né? No momento de uma punição, no momento de um castigo. Mas, pera lá, será que eu não peguei muito pesado? Às vezes eu faço isso, né? Aqui com meu filho. Puxa, acho que eu peguei pesado. E assim, vou lá, peço desculpas, filho. Desculpa, mamãe. Olha, não era para tanto. Eu não gosto de brigar com você. Eu tenho essas conversas com ele. Então, assim, claro que são situações diferentes, mas a gente precisa aprender isso que você falou. A gente está numa outra realidade. Existe a hierarquia, sim, né? Mas não é mais aquela situação onde existe um desrespeito, né? Porque quando a criança não é ouvida, né? Quando a gente fala, não, você não tem que querer, você obedece, eu que mando. Isso é um desrespeito com a criança, né? E é um momento onde ela perde a confiança, né, naquele pai, naquela mãe. Poxa, se eu não posso falar, eu não posso me expressar, como que eu vou contar que eu estou sofrendo uma agressão, que eu estou sofrendo um bullying na escola, que eu estou sofrendo algum tipo de violência, né? Então E é às bem vezes, isso, a gente... Bruna, às vezes a criança chega a se achar merecedora. Eu sou isso mesmo, sou Uhum, ruim, então estou passando por isso porque eu mereço. Claro que isso não são questões que acontecem. Ela, não, eu vou ficar aqui mesmo porque eu mereço. Não é isso, não é uhum, uma coisa consciente nesse sentido de que, olha, não, eu sou ruim mesmo. Mas assim, um sentir, né? Olha, é, não. E eu acho que a grande questão é que ela perde a confiança nela mesma. Né? Porque, pô, sem se eu não dúvida. valho nada, então para que eu vou falar alguma coisa para alguém? Eu mereço isso mesmo, eu não sou capaz mesmo. Então, acho que essa questão, muitas vezes a gente recebe até em clínica, né? Pessoa adulta, que quando você começa, percebe os comportamentos, ela traz as dificuldades do dia de hoje, quando você vai ver, são coisas assim, mal resolvidas da infância. E às vezes É. nesse sentido mesmo, né? Às vezes não sofreu um abuso sexual, não, mas às vezes sofreu uma violência psicológica, uma negligência. A negligência, ela acontece demais. Sabe, assim, um lugar, uma casa, por exemplo, como a gente estava falando, em que existe uma violência de algum tipo psicológico e que o outro fica quieto, o outro também está cometendo violência da negligência, né? Então, assim, Uhum, por quê? Porque silencio, não é só o fazer, é o não fazer também. Né? Então, sim. acho que tudo isso é muito complexo. Não dá para a gente esgotar um assunto na live, nem Não. dizer x, y, mas dá para a gente É. parar para pensar. Né? Eu acho que esses momentos eles são importantes para a gente refletir enquanto sociedade. E quando eu falo isso, assim, isso começa dentro do nosso círculo Com menor, certeza. né? Dentro das Uhum, nossas relações ali mais próximas. Porque é assim que a uhum. gente vai perpetuando a violência, né? A partir daquilo que eu É. faço com o outro, que eu acho que eu normalizo isso. Não, é normal, eu posso Uhum, fazer, né? E não é, não é. Então a é. gente tem um processo para desconstruir isso enquanto cultura, né? E acho que isso é do trabalho de formiguinha de cada um. Sim, não, eu imagino assim, de tudo isso que a gente está conversando, o ponto-chave é estabelecer um vínculo de confiança com a criança, né? Enquanto pai, enquanto mãe, para que essa criança se sinta segura para falar sobre qualquer assunto, né? Sim. E deixar muito claro isso, né? Porque às vezes a gente acha que não, meu filho sabe que eu amo ele, meu filho sabe que eu faria de tudo. Será que sabe? Você fala. Às vezes Ele não. escuta de você, né? Porque e assim, e às vezes não é por mal, às vezes é uma coisa que vai tanto no automático. Claro que meu filho sabe que eu amo ele, mas às vezes ele precisa ouvir, ele precisa sentir que de fato você está ali, que ele pode contar com você Com para você. qualquer coisa, para falar sobre esses assuntos difíceis, né? Eu acho que o caminho é por aí, porque como você disse, a gente sabe, não tem regra, não tem fórmula, né? Cada caso é um caso. E essas fatalidades que a gente vê na imprensa,
é o que a gente vê na imprensa, né, Dê? Porque isso Sim. acontece muito. Você imagina Muito. os outros casos que não aparecem numa rede nacional de televisão, e a gente sabe o que acontece, né? Sabe? Então, assim, esse tipo de situação choca muito, justamente porque tem uma figura ali que deveria proteger, que deveria amar, que deveria dar a vida por aquela criança e age Tira. É, completamente o no contrário. oposto. E é difícil, Exatamente. isso choca mesmo, as pessoas, e, às vezes até fecham os olhos para isso, né? É mais fácil você não ver. É mais fácil você Uhum, achar que tá tudo bem e que, olha, não, foi longe de mim e isso aqui no meu meio não acontece. Mas espera lá, será? uhum, Eu brinco assim, que depois que eu fui aprofundando os estudos, brinco não, é muito real, né? Depois é, que eu fui aprofundando os estudos, que eu comecei a viver isso mais de perto, tem determinadas coisas que eu mudei assim drasticamente. Claro, a gente tem que ter uma medida para não extrapolar até eu tenho uma das perguntas que fala, né? Como é que eu posso proteger meu filho sem colocar ele dentro de uma bolha? Não dá para é. colocar a criança numa bolha também, porque ela precisa, Dá né? vontade, né? A gente bem que queria. Nossa, Bruna, eu vi um filme esses dias que eu fiquei chocada, chocada. Como que era o nome do filme? Eu não vou lembrar o nome agora, depois eu te passo. Mas a mãe, assim, ela perdeu depois, não vou dar spoiler, mas assim, a mãe colocou a menina numa bolha, mas a ponto de prejudicar. Então, assim, ela dava medicamento para a menina não andar, ela dava medicamento para a menina, Gente. para menina achar que era deficiente, que era. É, Tipo, tem uma fase famosíssima de um filme famosíssimo que é Procurando Nemo, onde o Marlin fala, né, para Dory ali, fala, não, eu não quero que nada aconteça com meu filho. E a Dory fala assim para ele, que coisa engraçada de se dizer. Se nada acontecer com seu filho, né, nada vai acontecer com seu filho, né? Se você não deixar nada acontecer com seu filho, nada vai acontecer com seu filho. Então, assim, é até que tão óbvio! ponto que isso né? Então, e é um filme de criança, mas que faz a gente parar para pensar, né? Não, eu tenho que deixar meu filho viver, eu tenho que fazer com que ele tenha essas experiências até para que ele aprenda a se proteger no futuro, né? Que ele tenha essas experiências. A gente, óbvio, não quer que nada de ruim aconteça, mas e não estou falando nem desses casos graves, a gente não quer que ele tenha um Nada. arranhão. É nesse ponto. Mas ele tem que passar por isso, né? Algumas coisas sim. E aí eu acho, né, assim, acho que uma das perguntas também, se depois se ficar alguma sem falar, você me diz, mas assim, eu Não, tá penso que chegando pergunta aqui na caixinha, inclusive, viu? A gente já vai, então já tá, vai para as perguntas. tá. Eu penso E que se a live cair, a além, gente volta, tá? Se a tá? live cair, a gente volta. Eu penso que além da questão de você criar o vínculo de confiança com a criança, né? E a gente estava falando das ferramentas, então como é que eu faço? Como é que eu vou me aproximar e falar para a criança que ela, olha, percebeu alguma coisa. Porque o fato de você falar, percebeu alguma coisa de errado, de diferente, já é assim, já mostra para a criança que você está percebendo ela. Né? Que você está Uhum, atento a ela, às necessidades, ao que está acontecendo com ela, que você tem interesse. Então, sim. isso também é uma forma dela falar, olha, não, acho que posso confiar, ela está percebendo, está me vendo. Talvez não conte agora, mas às vezes daqui a pouco sim, né? E eu acho que assim, a Uhum, questão educativa, né? Que a gente fala muito em termos de prevenção, é de você ensinar o seu filho desde pequenininho sobre o corpo, sobre o que pode, sobre o isso. que não pode, os lugares que Uhum, ninguém pode tocar, você não pode tocar no lugar de ninguém assim, que não pode bater, isso. então você também não bate, né? Porque eu acho assim, a educação incongruente de você falar, você não pode resolver esses problemas. Na escola você não vai bater no seu amiguinho, porque o amiguinho pegou o seu brinquedo, então você vai lá e conversa com ele. Então, por isso você vai apanhar agora. Então, assim, como assim? Que incongruência é essa de você falar para a Tô criança não pode, apanhando porque eu bati, né? não é? E você não quer que ela reproduza isso? Porque a criança aprende por imitação, né? Então, Sim.
Então, assim, são incongruências que vêm de uma cultura de educação que a gente tem que questionar realmente, É, né? Fala das perfeito. Vamos para perguntas. as perguntas? Bom, você quer começar? Vamos abrir a das caixinhas aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver. Há a possibilidade da babá do Henry ser responsabilizada também pelo crime, uma vez que a mesma sabia das agressões e nada fez para impedi-las? Gostaria de saber a opinião de vocês sobre, por favor. Eu entendo que sim. Eu entendo que existe sim uma possibilidade de responsabilização, porque no mínimo ela foi omissa, né? No Ela mínimo. não tinha ali uma participação, ela não facilitou a agressão, né? Isso não aconteceu, ao que parece. Mas ela foi omissa, isso é fato, e eu acredito que ela venha a ser Vai, né? responsabilizada por isso sim, com certeza. Eu penso como você também, Bruno. Deixa eu ver a outra aqui. A hipótese tá, peraí. Da babá da criança também ser responsabilizada pelo crime. É a Essa mesma. foi, Do essa foi. ponto de vista legal, quais as medidas que o pai da criança poderia ter tomado caso tivesse percebido as agressões? A primeira coisa é uma medida protetiva, né? É contra esse padrasto, contra até a mãe, inclusive, né? Alteração de De guarda. guarda, reversão da guarda, é. Uhum. Com certeza, sem sombra de dúvida. E mesmo o regime de convivência, né, que são as visitas, visita assistida, não vai passar final de semana na casa da mãe, vai vir aqui, ver meu filho aqui, sei lá, no parquinho do prédio, não sei. Então, existe sim essa possibilidade, né, judicialmente você Sim. tirar essa criança dessa mãe, ou de um pai, enfim, não importa, que esteja praticando esses atos contra essa criança, sem sombra de dúvida. E no Acabou aqui caso de da, da, existir, da, da caixinha. no caso de existir Pode falar. risco, né, Bruna? Risco para criança de qualquer tipo, ou uma possibilidade é mais que imediato, né? Medida protetiva Uhum. às vezes não a reversão da guarda imediata, mas pelo menos uma visita assistida, né? Ou se é uma medida Sim, protetiva que você não vai se aproximar, então não vai nem chegar perto. sim, sim. Tem outra aqui. Boa noite, doutoras. Vi muitos, ela colocou entre aspas, juízes e psicólogos da internet, juízes e psicólogos da internet condenando o pai por não ter tomado nenhuma atitude quando percebeu que o Henry não se sentia confortável na casa da mãe. É aquilo que a gente comentou, né? É, Ao que tudo indica, ao que parece, ele não tinha conhecimento dessas agressões, né? Ele tinha conhecimento do desconforto do filho, que na cabeça dele, pelo que ouvi das mensagens que ele trocou com a ex-mulher, era um desconforto por conta dessa rotina nova, da separação dos pais, né? Do fato da mãe estar com outro companheiro. Então, na cabeça dele poderia ser esse ajuste, né? Eu entendo que não dá para você querer responsabilizar o pai por conta disso, porque a criança passa por essas situações, como você disse, pode ser o nascimento de um irmãozinho, pode ser um divórcio, pode ser o falecimento de um avô, de uma avó que aquela criança Sim. gostava, pode ser um monte de coisa, né? Então, Pode ser. E eu a não. criança não falou, né, Bruna? Ele não falou, ele falou, olha, A não quero criança não ir. falou. Mas ele não falou, não É, quero ir porque lá eu apanho, não quero porque, ir porque eles me maltratam. exatamente, E aí, assim, exatamente. como eu disse para você, já aconteceu muitas vezes É. das minhas crianças não quererem ir para casa do pai, por exemplo. Por Sim, N. sim, E sim. aí, assim, aí eu vou até entrar, não vou aprofundar, mas assim, num tema que é a questão da alienação, né? Que quando não quer vir porque Uhum, está fazendo alienação. Não, primeiro a gente uhum. verifica os motivos, os possíveis motivos. Os possíveis Isso. motivos são, pode ser maltrato e violência, mas pode ser uma falta de habilidade parental. Aquele pai, de Uhum. repente, aquela mãe não brinca muito, ele fica lá meio na televisão e Sozinho, meio sozinho. Na casa do pai ele brinca muito, o pai tá junto. Então, eu não sei, a gente precisa Aham. investigar
as várias possibilidades. Então, É, eu acho eu, assim, não sei se esse pai, né, é. eu não vejo. Eu não vejo, num primeiro momento, pelo menos, eu não vejo uma Com essas possibilidade de informações. responsabilização. não vejo uma possibilidade de responsabilização. Vamos para as perguntas, então, O que filme é Fuja chegaram. mesmo, viu? Ali Fuja, Rodrigues colocou, é Fuja, Fuja o nome do filme. Nossa, ó, eu assisti semana passada e foi horrível. Fiquei 2 dias sem revirada. dá muita Assiste. agonia, né? É. 4 aninhos não sabe dizer o que é ruim, o que é bom, certo. Como os pais devem ensiná-los? É o que a gente falou já sobre a relação de confiança, né? E criar vínculo com os filhos. Como estar presente na vida de uma criança sem prender em uma bolha, né? Que foi o que você comentou também, né? Sim. É Difícil, a gente quer pôr. difícil, Mas a não gente faça como quer. a moça do Fuja, porque não, não é legal. Ah, não é legal. Tem que potencializar essa criança, né, para ela poder É, viver. é, como a psicóloga do Henry não identificou nos sinais e falas do menino os maus tratos. Isso também me pegou, confesso para você, viu, Dê? Poxa, Então, você tem mais esquisito. informações sobre isso? Porque assim, eu não sei, Não, né? só especulação. Então, é complicado, porque eu não sei como que era, qual era esse vínculo, quanto tempo estava indo, né? Se ela já, ou se foi uma, 2 vezes e de repente, não Porque sei. a criança também tem que sentir uma confiança no profissional, né? Não é porque a pessoa é uma psicóloga, uma profissional habilitada, que a criança vai chegar contando. A criança ela tem que se sentir segura também com aquela pessoa naquele Com ambiente para certeza. tocar nesse assunto. Esse era um dos pontos até que eu ia comentar, né? Quando a gente falou das possibilidades. E daí eu não sei, aconteceu alguma coisa, a criança mudou um comportamento. Leva, se você está se sentindo inseguro, se a criança não trouxe, leva para uma avaliação com uma pessoa especialista, Uhum, né? Leva assim, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, achei que tá diferente, então eu queria que você desse uma olhada, vamos fazer uma avaliação, ou vamos para terapia, não sei, daí vai depender também das questões, da idade, né? Por quê? Porque uhum, às vezes a gente não consegue acessar, mas depois de feito um vínculo, né, consegue. E também não é garantia. uhum. A gente tem, quem já fez terapia sabe. Quando É, você precisa de um tempo para contar algumas coisas, e isso. tem algumas coisas que você leva muito tempo para contar, porque você não se É, sente nem confortável de você pensar sobre isso. Então, como você vai contar para o outro? Porque quando você conta para o outro, você está pondo em voz alta uma coisa. E às sim. vezes você não quer ouvir, não quer saber, não quer nem assumir, né? Então, com a Uhum, criança não é diferente, né? Acho que o que uhum. acontece muitas vezes é que a gente percebe no comportamento da criança, no brincar. Às vezes ela não Isso. verbaliza, mas você vê numa Ela brincadeira, num desenha. desenho, né? Uhum, Em outras atitudes a gente consegue uhum. ter acesso a esse conteúdo da criança, É. né? Então, Chegou mais uma perguntinha aqui, né? Deixa eu ver aqui. Do ponto de vista legal, posso exigir que meu filho não conviva com a madrasta e com o padrasto? Gente, depende, né? se. Não, assim, é o tipo de pergunta que eu escuto muito, mas como você diz, né? A pessoa não consegue separar o conjugal do parental, Parental. né? Uma Uhum. coisa é a relação conjugal. E claramente eu vejo que é para espezinhar o outro, porque já está no outro relacionamento, enfim. Mas não existe uma possibilidade sem um fato concreto, né? Então precisa do fato concreto. A partir do momento que os pais estão separados e aquela criança ela vai conviver com o pai num período, com a mãe no outro, ela vai conviver com as pessoas que estão com o pai e com a mãe. Não interessa, né, se é madrasta, se é padrasto, enfim. E não tem como a gente impedir isso. Se não tiver uma situação de abuso, de violência que se verifique, que se comprove, né? Então, assim, gratuitamente não pode, tá, gente? Eu tenho uma sugestão. Eu acho que daí, se a pessoa não consegue lidar com a situação, vai para terapia. Vai para Porque sempre, terapia é vida, gente. vai, Todo mundo tinha que fazer uma terapia. porque não tem. É claro que aí a gente entra em outra questão, né? Assim, eu até recebi uma pergunta que falava assim: bom, como que eu vou identificar o que é um maltrato ou o que é uma implicância da Isso. mãe?
por exemplo. Ah, não quero que Isso. vá, porque olha, ele não passa o protetor, ele não faz isso, ele deixa queimar o pé na Ele vai estar lá com a piscina, namorada nova e não olha a e nem criança. olha, então assim, É isso a aí. gente, a gente não vai estar lá, né? Nem o É, psicólogo, nem a mãe que está reclamando do pai, nem o pai que está reclamando da mãe, não é. vai. Então, nesse momento, o que que você tem? Você tem aquela criança que está ali, se ela está numa terapia, ou se ela, né? Na verdade, essa pergunta veio de uma outra psicóloga para mim, que deve estar atendendo um caso assim, que fala, nossa, como eu vou identificar isso, Sim. né? E é É, difícil mesmo. Então, você tem que ir é. tendo esse tato, né? E às vezes faz parte da terapia, por exemplo, você atende uma criança, de você também dar esse suporte para pai, para mãe, uma orientação, né? Então, acho que isso faz Uhum, parte. E aí tá no uhum. tato do psicólogo também ter É, acesso a isso. Agora, sim. de cara dizer, olha, tem uma forma de eu saber? Não, só se você for lá e ficar acompanhando a criança, né? Ou colocar uma câmera, aí você pode saber Ai, exatamente. podia, né? Podia ter um drone de babá eletrônica, assim, que segue o filho. Bru, eu vou sugerir para você hoje à noite assistir Fuja. Vai assistir Fuja do Netflix, por favor. Você acha que eu tô com essa tendência, né? De Eu colocar o filho acho na bolha. perigoso. Deixa eu ver outra aqui. Os sinais que as crianças em condições de maus tratos apresentam, a gente falou. Qual a melhor forma de abordar a criança sobre o assunto? É isso que você falou também, A gente né? falou. De educar, no caso do abuso, onde não pode tocar, ninguém pode tocar, né? Isso aí tem que ser Sim. falado. A criança precisa saber o que que é certo, o que que é errado, né? Tudo Acho que a gente educação, vai orientação. ensinando, mas eu acho que eu vou reforçar aquela questão que a gente falou aqui, de chegar para a criança e falar mesmo, né? Olha, estou percebendo que tá diferente, estou percebendo que você está muito quietinha, ou estou percebendo que você não está querendo ir para a escola, ou não está querendo ir para É. casa do papai. Está acontecendo alguma Uhum. coisa? Você quer me contar É. alguma coisa? Você pode contar E criança comigo. fala, gente, criança fala. Eu acho que eu já até te contei uma situação que eu vivi. Eu recebi uma queixa da escola do meu filho e eu não entendi por que estava acontecendo aquilo. Eu levei para minha terapia, né? E daí minha psicóloga na época falou, Bruna, pergunta para o seu filho. Pergunta, chega e pergunta. E eu cheguei e perguntei e ele me respondeu. Simples assim, Às vezes você sem complica, mágica. a gente A gente complica. complica. E eles falam, se não tiver, claro, vivendo uma situação de violência psicológica, tudo isso, né, que a gente sabe que acontece, pode Uma ter, a criança pode ter ameaça, esse né? bloqueio, né, de não Sim. falar, de não se abrir, mas no geral a criança fala, a criança vai falar. Então, pergunta exatamente o que você quer saber que a criança fala. Especialmente se ela tiver esse apego e essa segurança nessa figura, É, né? A figura que está exatamente. conversando. Então, Dê, acabou aqui para mim. Tem alguma para você? não, as que eu tinha eu já fui inserindo, já respondi, né? Acho que É, não ficou então, nada aqui, não. então Mas tá. olha, gente, eu me coloco à disposição, né? Se depois alguém tiver alguma dúvida, ficar alguma questão, pode me acessar lá no Insta, né? Isso. E estou à disposição aí para responder qualquer dúvida. Não, e vale muito a pena seguir, viu, gente? Porque ela dá várias dicas sobre vários assuntos difíceis pra gente, né? Com criança. É muito complicado isso. Então, essa orientação E é muito aceitamos importante. sugestões também, né? Se alguém tiver algum Sempre. tema, né, que tiver Isso. interesse, que a gente pode estar falando, ou postar, ou É, fazer uma live, né? é A isso aí, que gente. agora a gente pegou o jeito de live, né? Então a gente faz agora. Você tá todo vapor nas lives, né? Bom, Eu então participo, tá. mas Então, nunca fiz uma. né? Vamos já organizar isso, resolver esse Inaugurar, vamos. problema. Exatamente. Dê, muito obrigada, então, tá? Por ter topado de novo falar sobre isso, pela sua disponibilidade, pela sua expertise de novo, né? Desse tema que é tão doído, é tão difícil da gente abordar, mas tão importante, tão relevante, a gente precisa aprender como que a gente faz, a gente precisa aprender como que a gente conversa, a gente precisa aprender como que a gente presta atenção nas crianças Uhum. para poder protegê-los, para poder ajudá-los. Então, eu te agradeço
imensamente, mais uma vez, por ter topado, por estar aqui comigo e por todo mundo que assistiu também, meninas. Ali, que estava aí, a Lara, a... Meu Deus, não vou lembrar o nome de todo mundo, gente. Um O monte de problema de gente falar passou nome aqui. é isso, né? Que elas parabenizaram aqui pela live. A gente agradece demais aqui a presença de vocês, viu? Quer falar alguma Também. coisa para encerrar? Não, gente, só agradecer quem numa sexta-feira, essa hora, está aqui com a Sexta-feira. gente, né? Agradecer, Bru, porque é sempre um prazer e eu acho também, compartilho com você dessa ideia de que tem assuntos que precisam ser falados, né? E eu acho que sempre é um prazer e o que eu puder, estou aqui sempre à disposição. Ah, eu chamo, hein? Você já viu que eu chamo mesmo. Pode chamar. Gente, obrigada. Então, boa noite para vocês. Bom final de semana. Beijo, gente. Tchau, Beijo, tchau, tchau. tchau.